Seminário Estadual sobre Reorganização Curricular. Bom, o tema que eu vou buscar estabelecer o diálogo com os companheiros é a questão da educação de jovens e adultos. E a educação de jovens e adultos, sem dúvida nenhuma, é uma das questões mais polêmicas no campo da educação. Até para a gente definir o que é educação de jovens e adultos. Entendeu? Quais são os conceitos que a gente tem de educação de jovens e adultos. Até porque a gente tem muito pré-conceito, quer dizer, conceito estabelecido antes da própria reflexão, não o preconceito como a gente costuma usar da palavra pré-conceito emendadinha. Vamos colocar o pré com hífen. Conceitos a priorísticos sobre a questão. E isso é dado um pouco pelas relações políticas e sociais que nossa sociedade, todos nós, vivenciamos. Um primeiro preconceito que a gente tem sobre educação de jovens e adultos é de que é preciso a gente construir um projeto de educação de jovens e adultos para garantir escolaridade e garantir de que a maioria das pessoas nesse país possam fazer boas escolhas, possam refletir, possam pensar. Eu digo que esse é um dos primeiros preconceitos que a gente tem. Engraçado, né? Durante muito tempo, o voto nesse país era só do alfabetizado. E eles construíram os 500 anos de história que a gente tem. A gente não, infelizmente, a gente não pode culpar ou condenar os analfabetos desse país até 1988 pelas escolhas eleitorais que fizeram. Então, a gente tem que ter, eu acho que esse primeiro conceito, para a gente não ficar achando de que o sujeito que não teve acesso à escolaridade é um sujeito incapaz de se pronunciar. Até porque a principal opção construída de transformação nessa sociedade para mudar a nossa história é de um homem que não tem os anos de escolaridade da maioria dos que estão presentes aqui. Se a gente elencar a baixa escolaridade como incapacidade política, incapacidade de decidir, nós vamos estar renegando um único projeto capaz de fazer a transformação e garantir direitos sociais, políticas educacionais e de saúde, pelo menos é o que a maioria dos que estão nesta sala penso que acredita nisso. Bom, companheiros, a gente tem uma série de razões aqui para a gente defender a oferta educacional. Antes da gente entrar nessas questões, vamos fazer um passeio pela história do próprio ser humano, porque a nossa condição social atual e histórica, ela não é algo que aconteceu por acaso. Nem as nossas necessidades, nem as nossas exigências, nem muito menos as nossas deficiências aconteceram por acaso. Ela é parte e resultado de um processo de organização social ao longo da história, com a intervenção de diversos atores políticos. Uma das coisas determinantes para o processo educacional é a relação que existe entre a divisão social do trabalho e os níveis de desenvolvimento tecnológico. Na medida em que o ser humano foi aprimorando a técnica e se apropriando de instrumento de trabalho, nós fomos construindo uma divisão social do trabalho. Equivocadamente, alguns ainda acham que a primeira grande divisão social do trabalho foi entre o trabalho feminino e masculino. Não é verdade isso. Entendeu? Não é verdade que a primeira grande divisão social do trabalho tenha sido a divisão entre o trabalho masculino e feminino. As condições de trabalho masculino e feminino sempre diferenciaram, tendo em vista algumas características e algumas tarefas postas para o gênero feminino que não estava posta para o gênero masculino. Mas, do ponto de vista quando você pega na sociedade extrativista, o trabalho da coleta, por exemplo, era feito conjuntamente por homens e mulheres.
Nesta sociedade não havia uma divisão radical de especialização de trabalho entre um e outro. É na medida que a gente vai aprofundando o processo de produção e incluindo alguns instrumentos que a gente vai estabelecendo uma divisão social do trabalho e também fazendo uma distinção do trabalho na relação entre gêneros. Eu sempre gosto de citar um exemplo meio fictício. Vamos imaginar uma sociedade onde a produção dos meios de subsistência, né, a produção da vida e a reprodução da vida, porque essa é a essência do trabalho, era dado pela forma mais primitiva possível. Digamos que fosse uma tribo de caçadores, mas que não conhecesse ainda nenhum instrumento mais aprimorado de caça. Ainda usasse lançar com a mão pedra ou pau para abater a sua presa. Esse nível de desenvolvimento tecnológico era determinante, quer dizer, determinava a forma como essa sociedade se organizava. E a forma como cada indivíduo era preparado para se inserir nessa sociedade como sujeito, entendeu, de construção dessa sociedade, como sujeito na manutenção da vida nesta sociedade. Num dado momento, um curioso, observando a natureza, viu que quando dobrava uma vara e amarrava as suas duas extremidades, ele produzia um instrumento capaz de lançar um outro objeto numa distância maior do que ele com a força dos seus braços. Descobriu de que o melhor objeto para se lançar era uma vareta fina, e se ela fosse pontiaguda, ela tinha uma maior capacidade de abater a sua presa. Descobriu que se colocasse umas peninhas no fundo dessa vareta, ela tinha mais estabilidade na sua trajetória. O que ele descobriu nesse processo? O arco e a flecha. Agora eu pergunto, a partir daí, isso teve implicação no processo de formação dessa sociedade, na sua organização para a produção? Alterou a dinâmica de convivência desse grupo? Será que todos eram capazes de lançar com destreza a flecha? Será que todos eram capazes de construir a flecha e o arco com a mesma qualidade? Então a gente começa já a ter um processo de divisão de trabalho a partir da própria aptidão de cada um. Mas, no entanto, essa sociedade, coletivamente, garantia que cada um soubesse dominar o arco e a flecha. Entendeu? Então, esse conhecimento era socializado, porque ele era produzido naturalmente na sua convivência cotidiana. Bom, conforme a gente foi desenvolvendo os níveis de tecnológico, incluindo novos instrumentos, também foi tornando mais complexas as nossas tarefas. Entendeu? Sem dúvida nenhuma, conforme vão introduzindo novos instrumentos, as tarefas, tanto de produzir esses instrumentos como de utilizar, se tornam mais complexas. Também se torna mais complexo o processo de preparação de cada indivíduo desta sociedade para que ele possa ser sujeito nela, para que ele possa participar efetivamente nessa sociedade. Infelizmente, essa sociedade que garantia educação para todos e garantia condição democrática e igual de todo participar efetivamente da produção social, a gente chama de primitiva, a gente chama de selvagem. E a gente ainda convive e partilha o espaço histórico que nós partilhamos com ela, mas nós sempre olhamos para ela como que se eles fossem menos capazes do que a nossa sociedade. Mas do ponto de vista de garantir condição iguais para todos, ela é muito mais capaz. Naquela sociedade, será que há necessidade de educação de jovens e adultos? Entendeu? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, da mesma forma que cai para nós. Entendeu? Mas também mas na medida que há transformações na introdução de novas tecnologias para eles. Mas todos têm acesso, desde a mais tenra idade, a se incluir nesse processo. Então, acho que uma das grandes questões que a gente tem da educação de jovens e adultos é garantir a inclusão de forma mais igual, de forma mais democrática, de todos os indivíduos dessa sociedade no processo produtivo que está colocado para nós. Então, uma das questões levantada pelos companheiros que justifica é a necessidade da inclusão, mas não é uma inclusão somente como força de trabalho, é uma inclusão como sujeito que possa produzir e reproduzir a vida da nossa sociedade. Vamos dar um avanço na nossa história. Quando nós pegamos aí naquela sociedade extrativista, que nós chamamos de primitiva, nós vamos ver de que a educação é um processo social onde todos participam.
Não há um evento em particular, em separado, nenhum sujeito, entendeu, específico para poder assegurar a questão da educação. Vamos para a sociedade antiga. Vamos, aí a maior parte aqui são cristãos, leem a Bíblia. Como é que é colocado lá na divisão das tribos de Israel, lá dos judeus? Você tinha as 12 tribos e cada uma tinha uma certa especialidade. Vocês estão lembrados disso? Tinha um que era ligado à questão dos sacerdotes, que, se eu não me engano, são os levitas, né? Vocês me ajudam aí, porque eu não sou um grande entendedor disso aí. Tinha outros que eram mais ligados à questão da guerra, né? Que era mais soldado. Então, nós temos uma sociedade dividida em castas. Cada casta, se a gente pegar no Egito também, cada casta tinha uma especialidade. Mas também era assegurada a cada indivíduo que nascia naquela casta a condição necessária para que ele se inserisse socialmente a partir da sua casta e definido já uma certa qualidade do que ele devia fazer. Havia uma divisão social do trabalho, mas não uma divisão individualmente colocada, mas coletivamente dada a partir dos diversos grupos, dos diversos segmentos que compunham aquela sociedade. Mas cada um, dentro da sua casta, tinha assegurado os meios necessários de se inserir socialmente. E aí é importante a gente entender de que a inserção social, e aí precisa a gente refletir o que é o trabalho na sociedade, ela se dá através do trabalho. Não no trabalho que produz mercadoria, que produz um produto que vai ser ali comercializado na feira, ou no shopping, ou no supermercado, ou no botequim da esquina, entendeu? Mas o trabalho como um processo de transformação da natureza, tendo em vista assegurar a cada membro daquela sociedade as condições essenciais para que eles pudessem produzir e reproduzir a vida. Veja só, as condições essenciais, não são as condições mínimas que eu estou falando. Cada sociedade, em cada momento da história, as condições essenciais podem se diferenciar. Pode até que a gente, quando imagina há 2 séculos atrás, entenda de que as condições essenciais postas naquele momento não sejam as melhores. Entendeu? Mas as condições essenciais de 2 séculos atrás não servem de parâmetro para a gente analisar o século XXI, que a gente está prestes a ingressar nele. Então, cada uma dessas castas tinha um papel fundamental. E cada indivíduo daquela casta era preparado para ser capaz, para ser competente nessa inserção social. Então, a gente era garantido socialmente para todos esses processos. Na nossa sociedade, a sociedade capitalista industrial, a divisão do trabalho, a grande divisão do trabalho é dada não só pelas tarefas necessárias para produzir e reproduzir a vida. A grande divisão do trabalho que a gente tem, primeiramente, é entre trabalho intelectual e trabalho manual. E aí é também nesse processo de trabalho intelectual e trabalho manual que a gente surge um grande evento na sociedade humana, que é a educação escolar. Alguns autores, principalmente os que fazem uma avaliação do papel da educação escolar, eles começam a compreender a educação escolar como surgido na França, mais ou menos no momento em que a gente começa a ter uma produção industrial na França. O trabalho, a educação escolar era necessária, tendo em vista de que a maioria da população não estava preparada para o trabalho industrial, não tinha os conhecimentos para o trabalho industrial, então era preciso você formar uma força de trabalho que garantisse o funcionamento dessa sociedade industrial. Mas nem todos eram necessários ter a mesma formação. Então você começa um processo distinto de formação. Tendo em vista de que a educação escolar passa a ter um custo também, e a sociedade capitalista visa minimizar o custo para poder maximizar o lucro, você não ia assegurar ao conjunto da população a mesma formação, tendo em vista que você não precisava do conjunto da população com a mesma formação para a produção industrial. Então você começa todo um processo de exclusão ou de distinção, de discriminação mesmo, entre aqueles que tinham acesso a uma formação que garantia o conhecimento do ponto de vista de que ele pudesse desenvolver o trabalho intelectual e somente alguns adestramentos para que eles pudessem continuar desenvolvendo o trabalho industrial. Outra coisa que é marcante na educação, aliás, na sociedade industrial, é o processo de reificação. Essa é uma palavra que a gente precisa, de uma certa forma, reincluí-la no nosso vocabulário.
Porque reificar no pensamento marxista é tornar a gente coisa, tornar a gente objeto, tornar a gente mercadoria. E aí, de uma certa forma, é a grande marca da sociedade industrial. Então, no processo escolar, o processo de educação escolar, nada mais era do que tornar a gente uma mercadoria, uma coisa. Entendeu? Porque ela nos preparava ou para ser mecânico, ou prepara para ser professor ou professora, ou prepara para ser advogado, ou prepara para ser engenheiro, com a perspectiva de que isso é uma força de trabalho que vai é um produto que vai ser utilizado por esse processo de produção dentro da sociedade industrial. Então, a reificação é uma das grandes marcas da sociedade industrial. Por outro lado, paralelo a essa questão da reificação, a grande preocupação com o processo educacional era de formar a força de trabalho, entendeu? De capacitar as pessoas para desempenhar determinadas atividades, ter certas competências e certas habilidades. Não é ter todas as competências e todas as habilidades. Não é ter a competência para ser cidadão, não é ter a competência para poder ser agente social, não é ter a competência para ser agente político, mas para ser agente produtor de mercadoria. Então, outra marca aí é de preparar uma força de trabalho. É claro, a grande característica da sociedade industrial é basear todo o seu modelo de organização na produção de mercadoria. Agora, era preciso de uma outra coisa, que é o contingente chamado de exército de reserva. Então, a gente precisa ter um contingente de trabalhadores que ficam na reserva para repor a força de trabalho de produção no momento em que seja necessário. No momento que aumenta a demanda, ou que expande a demanda, você ter, ou no momento de crise mesmo do processo produtivo. Esse exército de reserva, você não ia preparar esse exército de reserva de maneira de que você tivesse gasto com ele. Então, o processo educacional também é influenciado por esse processo. Bom, essas relações, como já diziam de manhã, está dada, está posta para nós. Nós não temos como eliminar ela somente pelo nosso desejo ou pela nossa vontade. Nós continuamos numa sociedade capitalista e industrial, esses valores continuam mediando. E daí? Como é que nós fazemos? Nós vamos ser educadores, então um processo educacional que vai reproduzir e eternizar esse processo. É possível a gente, de uma hora para outra, a gente romper com isso? Na verdade, nós sabemos que não podemos romper. Nós sabemos que é dado para a educação contribuir para essa superação, mas nós sabemos também, e devemos ter consciência disso, que a educação não é o único, nem o principal instrumento de transformação. Por isso que eu fiz aquela introdução. Porque senão a gente fica esperando para fazer a transformação nesse país quando todo mundo tiver um índice de escolaridade que seja no patamar daquilo que é colocado para a gente do ponto de vista de ideal. A escola pode contribuir, mas nem sempre ela vai contribuir para isso. Bom, a educação de jovens e adultos no Brasil, ela tem uma coisa muito concreta posta em função daquilo que foi levantado pelo companheiro em relação à questão do êxodo rural. Nós temos, num dado momento da história, até mais ou menos meado da década de 50, início da década de 60, um país que é essencialmente agrário. Mas um país essencialmente agrário que está num processo de transformação da sua produção, se tornando um país industrial, entendeu? Nós temos aí uma transição, nesse meado da década de 50 até meado da década de 60, entre um país essencialmente agrário e um país industrial. Ao ponto que em 1975, mais ou menos, nós já temos 35% da população brasileira no campo. 65% já está na cidade. E essa migração para a cidade, ela se dá tendo em vista a expansão do processo industrial. E a expansão do processo industrial, cada vez mais, ela carecia de uma força de trabalho que tivesse o mínimo de preparação para exercer as suas atividades. Então, nós temos um processo de educação ou de preparação de trabalhadores, melhor dizendo, de força de trabalho, durante esse período. Mas um processo que não tem como perspectiva a questão da escolaridade. Para que o país se tornasse, inclusive, atraente para os investimentos estrangeiros, começa a se
criar uma escolarização no Brasil. É justamente nesse processo que surge o Mobral, surge a Fundação Educar, surgem as campanhas de alfabetização. Mas não havia nisso aí a preocupação de que a gente, a partir do processo de escolarização, garantisse a esses indivíduos, às pessoas que passavam por esse processo de escolarização, a aquisição e a construção do conhecimento para que eles atuassem para além da força de trabalho. A preocupação era da gente ter uma força de trabalho que tivesse um mínimo de escolarização. Então, não havia uma preocupação com a qualidade do que a gente produzia a partir dessa escolarização. Paralelo a isso, nós temos os movimentos populares de educação, cuja principal figura é justamente o educador, que é interessante, né? Não começa a sua carreira como educador, ele era advogado, né? E que se insere no campo da questão da educação popular e se torna a maior autoridade em educação. Para nós que pensamos a educação de jovens e adultos, achamos que ele é a maior autoridade de educação no Brasil, que é Paulo Freire. Tão grande que se foi influenciar os projetos de educação de jovens e adultos no mundo inteiro. Dentro dessa perspectiva do movimento popular, da educação de jovens e adultos no movimento popular, já havia um outro princípio. Já não se pensava mais numa educação ou num processo escolar que assegurasse o indivíduo somente ele estar adestrado como força de trabalho. A grande preocupação da proposta feita por Paulo Freire era de construir a homicidade. E aí coloca a palavra homicidade como contrapondo, em antagonismo, a questão da reificação. Se, por um lado, a reificação é nos tornar coisa, nos tornar objeto, a homicidade era nos tornar humano. E nos tornar humano era principalmente compreender o trabalho como esta ação, onde homens e mulheres transformam a natureza, transformando a natureza, transformam a si mesmo e produzem e reproduzem a vida. Então, há uma mudança qualitativa muito grande no modelo, na filosofia da educação e naquilo que ela tinha como objetivo. Já não era mais preparar pessoas adestradas para o processo industrial, mas preparar homens e mulheres capazes de conceber a democracia, conceber a cidadania, se verem como sujeito histórico. Essa é a grande preocupação que era dada nesse processo de educação chamada, naquele momento, de educação emancipatória, de educação libertária. A grande contribuição dada, que hoje de manhã nós refletimos um pouco, era a superação do conceito de educação bancária, tendo em vista de que esses indivíduos, essas pessoas que já eram detentores de um conhecimento, detentores de um saber, acumulado a partir da sua relação com o processo produtivo, com a sua relação social, com a sua relação histórica, com a sua relação nos movimentos de igreja, nos movimentos populares de bairro, nos movimentos de resistência, nos movimentos operários, nas ligas camponesas. Agora, era preciso de que este conhecimento fosse sistematizado e ele ganhasse a qualidade de que esse indivíduo se compreendesse como sujeito de fato na história. Aí vem uma questão que era muito importante. O fato de que eles não tinham escolaridade não era impeditivo para que eles fossem sujeitos políticos. Era preciso resgatar a autoestima, porque numa sociedade que elegeu o letrado como aquele exclusivamente este, como capaz de decidir os destinos da nação, era preciso resgatar a autoestima desse sujeito, que tinha conhecimento, que produzia e reproduzia a vida, que produzia movimento, mas que não era reconhecido socialmente como sujeito, porque o fato dele não ter escolaridade, o homem sem escolaridade é um ignorante, não pode decidir nada sobre esse país. Então, essa é uma das questões que, para educadores de jovens e adultos, é muito importante. Compreender o outro que não teve acesso à escolarização como sujeito, como capaz. Porque se a gente não tiver essa compreensão, nós não vamos ser parceiro do ponto de vista de construir e de resgatar a autoestima de homens e mulheres que não tiveram acesso à sala de aula. Mas não adiantava somente resgatar a sua autoestima e se tornar sujeito. Era preciso de que esse resgate tornasse também essas pessoas agentes de transformação.
Então, era preciso, nesse processo educacional, fazer uma reflexão, mas uma reflexão crítica sobre a forma como a sociedade se organizava, sobre a forma como a sociedade produzia os bens necessários para a vida humana e, principalmente, sobre a forma como a sociedade se organizava politicamente. Mas, mais do que fazer a crítica, era preciso apontar ações superadoras de transformação dessa sociedade. Então, essa educação não tinha somente a expectativa de garantir o saber sistematizado, ou melhor, de fazer a sistematização do saber desses homens e mulheres. Tinha e tem a perspectiva de que esta sistematização seja na perspectiva de que ele se torne agente de transformação e de mudança no conteúdo desta sociedade, a sociedade que produziu esses indivíduos. Então, é importante a gente compreender de que, para que eles fossem esse agente de transformação e de superação da sociedade, era preciso de que eles tivessem uma compreensão clara do ponto de vista político, das relações sociais, do processo que fez com que essa sociedade fosse o que é, que excluísse a grande maioria desse patrimônio tão necessário que é o conhecimento, entendeu? O conhecimento sistematizado. Mas que, ao mesmo tempo que excluía do conhecimento, excluía da saúde, excluía da moradia, excluía do saneamento, excluía da distribuição de riqueza, excluía do acesso à terra, excluía do acesso mínimo do ponto de vista da cidadania, que era de ser eleitor. Por isso, nesse primeiro momento da ação dos movimentos populares de educação, a questão da alfabetização era algo emblemático. Emblemático porque, garantindo a alfabetização, você garantia ele se inserir no processo da cidadania, que era a coisa colocada como o principal objeto da cidadania naquele momento, que era o direito de voto. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando do período que vai do meado da década de 60 para a década de 70 e parte da década de 80, onde a gente colocava como grande bandeira da cidadania o direito da gente votar e escolher aqueles que governariam a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Porque nós estamos vivendo do período do Estado repressor da Revolução de 31 de março, do golpe de Estado de 31 de março, que a elite dominante quer chamar de revolução. Então, a questão naquele momento da alfabetização era emblemática do ponto de vista disso, mas não se restringia a isso, aquilo que se propunha nos movimentos populares de educação, da ação de educação de jovens e adultos. Sem dúvida nenhuma, a partir dessa ação dos movimentos populares de educação de jovens e adultos, se cria uma necessidade, uma consciência nacional da necessidade de garantir escolarização para aqueles, como a gente já citou aqui, que tiveram acesso e não puderam ter permanência, daqueles que, pelo êxodo rural, foram jogados no mercado de trabalho capitalista industrial e que queriam ser mais do que seres amestrados ou adestrados para desenvolver as tarefas disso aí. E também, de uma certa forma, a gente cria isso aí que nós chamamos de déficit, ou de déficit social, que é o grande dívida social que o país tem. Bom, hoje nós temos um momento histórico para a questão da educação de jovens e adultos. Mas voltando um pouco ainda àquele momento, a educação dos movimentos populares, ela chegou a, digamos assim, a margear a educação institucionalizada. Entendeu? Ela chegou a margear a educação institucionalizada no início da década, aliás, no início da década de 60, mais ou menos 63, por aí, Paulo Freire era encarregado de uma comissão para organizar a educação popular no Brasil, a educação de jovens e adultos. Agora, imagine-se que o Estado repressor, instalado naquele momento, e de uma elite que queria se perpetuar no poder, seja para o qual o mecanismo for, ia permitir de que uma educação dessa se desenvolvesse. Onde você pensasse homens e mulheres emancipados, homens e mulheres capazes de refletir os problemas do seu cotidiano e de apontar a solução e de se organizar para a busca dessa solução, poderia se desenvolver. Então, é justamente nesse momento que a gente tem aí a grande força dos Mobral, das fundações Educar,
que a gente, de uma certa forma, vê querer se reproduzir hoje nos projetos Alfa, nos projetos das salas de alfabetização, nas construções, essas questões que a gente sabe que são meramente, digamos assim, disfarçam, querem apenas disfarçar a questão do analfabetismo no Brasil. Não quer dizer com isso que a gente vai tirar a importância da alfabetização, mas é preciso a gente compreender a importância da alfabetização como elemento estratégico que era colocado nos movimentos populares de educação na década de 60 e 70, tendo em vista assegurar esse indivíduo a capacidade de se inserir eleitoralmente. Por que era tão importante inserir esse indivíduo eleitoralmente? Porque havia ainda um movimento, mesmo que muito difícil de se conduzir, do ponto de vista eleitoral, capaz de fazer, ou querendo fazer um embate com o Estado repressor daquele período. O MDB era uma grande bandeira de resistência e de busca de enfrentamento institucional ao Estado repressor naquele momento. Como é que a gente ia eleger os candidatos do MDB que a gente pensava naquele momento, digo a gente, porque nesse momento eu já tenho uma certa militância, como é que a gente ia poder eleger se a gente não tivesse os eleitores? E para ter os eleitores, como é que a gente teria os eleitores se não tivesse as pessoas alfabetizadas que pudessem tirar o título de eleitor? Então, naquele momento, a questão da alfabetização estava muito colocada como um projeto, inclusive, estratégico para poder fazermos a superação daquele instante histórico que nós estamos vivendo. Então, não vamos hoje querer reproduzir a grande bandeira da alfabetização sem compreender isso. E compreender de que hoje a alfabetização não é suficiente, até porque aquele eleitorado que a gente queria incluir, hoje já estão inclusos definitivamente como eleitor. Não é preciso mais de que a gente alfabetize para que ele possa se tornar eleitor, como pessoa que faz a escolha. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão para a gente não ficar numa ação que a gente não tenha claro onde que vai dar. No momento de hoje, a gente tem aí a compreensão, e aí o Estado, principalmente o governo Fernando Henrique Cardoso, quer dizer para a gente de que o problema de desemprego no Brasil se dá pela baixa escolaridade do brasileiro. E aí a gente tem, com isso, o governo oferecendo, com os recursos do FAT, quer dizer, fazendo festa com o dinheiro dos outros, porque os recursos do FAT é recurso dos trabalhadores, projetos precários de capacitação, que eu acho que amanhã vai ser mais aprofundado pelas companheiras que vão trabalhar a questão da educação profissional, mas trabalhando isso aí como sendo o grande elemento para a gente superar o atual estágio de emprego no Brasil. Uma coisa interessante, eu acabo de vir de São Paulo, da reunião da Direção Nacional da CUT, e um dos momentos que nós tivemos foi uma discussão sobre as tendências econômicas e sociais e políticas para o Brasil no ano de 2001. Pesquisas realizadas pelos institutos como o DIESE têm demonstrado o seguinte: a maior taxa de desemprego, aliás, tem até uma publicação do DIESE sobre isso, hoje está entre as pessoas com maior grau de escolaridade. Tem crescido muito mais o desemprego naquelas faixas de pessoas que têm formação de nível superior e tem levado mais tempo para as pessoas com formação de nível superior se conseguir um novo posto de trabalho do que aqueles que têm menor escolarização. Ao mesmo tempo de que hoje até porque há um grande exército de reserva hoje no mercado, há uma exigência quase que universal de que o emprego seja dado, mesmo para as tarefas menos complexas, apenas para aqueles que têm o ensino médio. Mas não é porque a tarefa exige a formação de nível médio, necessariamente. É porque você tem um grande exército de reserva de pessoas desempregadas. Então, o empregador pode se dar o luxo de escolher quem é que ele vai empregar e estabelecer esse critério. Bom, quando você pega das políticas educacionais do governo federal, o governo anunciou já no início do ano, agora quase no final do ano, um grande feito para 2001. O grande feito é garantir de que a educação de jovens e adultos no Brasil, no ano que vem, terá 247 milhões. Ora, 247 milhões, considerando o contingente da população hoje no Brasil com menos de 8 anos de escolaridade, não dá para a gente trabalhar nem as frações mínimas dessa população. Só para que a gente tenha uma ideia disso, em Mato Grosso, considerando os dados demográficos de 1996, esse censo de agora vai apontar para a gente uma realidade
mais concreta, nós temos 1.200.000 habitantes em Mato Grosso que têm menos de 4 anos de escolaridade. Entendeu? Isso significa aproximadamente 50% da população do Mato Grosso hoje. É mais de 50%, porque a população do Mato Grosso é em torno de 2.200.000 e a gente tem 1.200.000 habitantes com menos de 4 anos, ou tinha em 1996, 1.200.000 com menos de 4 anos de escolaridade em Mato Grosso. Isso incluía toda a população com mais que 4 anos de idade, porque é dessa forma que é tabulado pelo IBGE. Ora, para a educação em Mato Grosso, no ano de 2000, a gente tinha cerca de 300 milhões de reais, 297 milhões de reais, para atender um público de 700.000 habitantes, que era a população que estava no ensino fundamental, entendeu? E no ensino médio e na educação de jovens e adultos. Por que eu estou trazendo esses valores? Porque comparado com os 247 milhões que o governo federal coloca à disposição de jovens e adultos, é menos do que a gente tinha para a educação para todo o Mato Grosso no ano nesse ano de 2000, para atender 700.000 habitantes. Então, os 247 mil mal dá para a gente atender, não dá para a gente atender todos aqueles que têm menos de 4 anos de escolaridade em Mato Grosso, para a gente entender como é que é feito isso aí. Agora, por que o governo anuncia tão pouco recurso e quer fazer, como é que se diz, formar opinião pública com isso? Por que ele está fazendo isso e anunciando? Porque a partir daquele projeto, ou da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizado em 1990 na Tailândia, havia um compromisso firmado pelo Brasil de que neste período de 10 anos, que foi lá de 1990 agora para o ano 2000, a gente garantiria no mínimo 8 anos de escolaridade para pelo menos 60% daqueles que não tinham tido acesso à educação nesse período. Como não houve investimento público, houve um descaso do governo nesse sentido, na avaliação, na conferência que teve agora, há pouco tempo, mais ou menos 3 meses atrás, foi em Nova Delhi, né? Na Índia, né? E o Brasil recebeu os seus puxões de orelha porque ele não fez o seu dever de casa nesses 10 anos. Ele reafirmou o seu compromisso de que nos próximos 10 anos estariam investindo na educação para todos no país. É claro que se está se fazendo uma aposta, na medida que a gente está ampliando a educação na população infanto-juvenil, está se fazendo uma aposta que nos próximos 10 anos, a partir do óbito veja só, nós queremos acabar com a baixa escolaridade no Brasil, esperando de que esta população, que hoje tem menos de 4 anos de escolaridade, grande parte dela vá falecer ou morrer nesse período de 10 anos. Tanto que as políticas propostas pelo governo hoje de educação de jovens e adultos faz uma restrição de idade. Seria para aqueles que estão entre 15 e 29 anos de idade. Por que isso? Porque está apostando de que você teria lá os que têm mais de 45 anos de idade. Nesse período, teria morrido grande parte dele, você faria um trabalho com esse de 15 a 29 anos, e você teria, então, um baixo volume de pessoas com baixa escolaridade nesse período. Então, a aposta que a gente tem tido das políticas públicas é justamente de que você tenha, nesse período, resolvido a questão pela mobilidade demográfica. E, para isso, investiria na educação, investiria, entre aspas, como a gente viu hoje de manhã, na educação infanto-juvenil, garantindo a escolarização com o critério da promoção automática, porque aí você tem uma progressão de escolarização. Agora, para finalizar, no caso de educação de jovens e adultos, nós temos que fazer uma reflexão profunda entre o que é escolaridade e o que é educação. Porque não é o problema nosso, talvez, o grande problema não seja garantir a escolaridade. A partir da proposta de aceleração promovida pelo governo do Estado de Mato Grosso, nos anos passados, nós poderíamos garantir até a escolarização. Mas nós garantiremos de que estas pessoas possam ter uma compreensão clara
da história e da sociedade onde vive para se tornarem sujeitos? Nós garantiremos para esses que passaram pelo processo de escolarização a condição de sendo sujeitos, serem agentes transformadores? Garantiremos de que essa transformação seja feita a partir de uma compreensão de classe social, de uma consciência política? E, como dizia hoje de manhã o Passo, será de que nós vamos garantir para ele instinto de classe ou vamos poder fazer a reflexão para que a gente tenha consciência de classe? Então, uma grande discussão de educação de jovens e adultos passa não pela questão da escolarização, porque a estatística ela apostou na questão da escolarização, e quando a gente vai para os dados do IBGE, a gente tem as pessoas por ano de escolaridade. Por outro lado, a gente vê de que o jogo mudou. A escolarização não está mais sendo um objeto de qualidade. Essa reportagem aqui mostra de que a preocupação hoje não é com a escolarização, mas é a escolarização com qualidade. Aliás, numa das camisetas usadas pelo grupo da CNTE na conferência de educação realizada pelo Congresso Nacional, numa delas a gente diz, não basta apenas ter vaga, é preciso ter qualidade. Então, nós queremos, mais do que garantir escolaridade com qualidade. E, no ponto de vista da educação de jovens e adultos, nós não podemos pensar de que a qualidade vai ser possível apenas a gente tornando a ação do educador na escola de jovens e adultos um arremedo ou uma tentativa de reproduzir aquilo que ocorre na educação infanto-juvenil. Talvez o grande problema que a gente tenha hoje na educação de jovens e adultos é a gente conceber e produzir um processo de ensino-aprendizagem, produzir metodologia, produzir um projeto político-pedagógico que seja não somente uma tentativa da gente adequar os livros, entendeu? Os métodos, a lógica de educação infanto-juvenil para trabalhar com jovens e adultos. Porque se essa for a tentativa que nós vamos fazer, nós não vamos garantir nem mesmo a chamada escolarização, porque vamos produzir uma escola pouco atraente, desestimulante para essas pessoas, e aí, mais uma vez, nós vamos dizer de que se eles não tiveram a escolaridade, a culpa foi dele. Nós corremos o risco de reproduzir a lei do Riveria. Vocês já viram falar em Riveria? Esse pessoal aqui não conhece o Riveria? Não conhecem? Nunca viram? O Riveria é uma das personagens mais fabulosas da história de Mato Grosso. Entendeu? Talvez o pessoal do centro-sul do estado não conheça o Riveria como conhece o pessoal do norte do estado. Riveria era um sujeito, era um gato, entendeu? Ele contratava peão para poder abrir as grandes glebas. Lá a gleba de Marcelândia, Alta Floresta, ele foi o grande contratante. Chavantina. Então, ele contratava o peão e levava o peão meio como trabalho escravo para lá, porque o peão não tinha dinheiro, estava devendo no hotel e ia para lá para trabalhar com ele na derrubada. O barracão da derrubada do Riveria tinha de tudo, desde relógio Seiko, na época que tem um relógio Seiko, era acima de estátua, a calça ali, o rádio de pilha, tinha de tudo, espingarda, cartucho, de tudo. O peão, naquelas empreitadas, não tinha dinheiro para consumir aquilo tudo. Então, ele pegava só o arroz, o feijão, a farinha, a carne, o jabá, né, que é a comida do peão das derrubadas, e para ter um saldozinho no final da empreitada. Quando chegava no final da empreitada, que pegava a caderneta, tinha lá uma cartucheira 20, 3 caixas de cartucho, não sei quantas pilhas, um relógio Seiko. Aí o peão dizia, mas seu Riveria, eu não peguei nada disso. Ah, rapaz, está se fazendo de besta. Você não pegou porque não quis, estava à disposição aí no barracão. Então, nós temos que ter cuidado para a gente não transformar a educação de jovens e adultos na lei do Riveria. Entendeu? O que seria a lei do Riveria? A escola está aí. Você não permaneceu nela porque você foi incapaz, você não foi competente para permanecer nela, sem a gente levar em consideração quais são os aspectos que realmente motiva e garante a permanência do jovem adulto na escola. A gente já ouviu a discussão, né, Cleci? Nós que trabalhamos com educação de jovens e adultos, de que a aceleração era necessária, porque senão a gente teria os alunos todos evadindo da escola de jovens e adultos. Então, nós temos que fazer toda uma reflexão sobre a educação de jovens e adultos, considerando esse processo que é inaugurado com a educação popular na década de 60. Considerando, antes de mais nada, o sujeito com quem a gente vai trabalhar.
a sociedade e a ação que a gente espera deles nessa sociedade. Essa talvez seja o eixo fundamental para a gente construir uma educação de jovens e adultos capaz de garantir as condições essenciais para que essa pessoa possa, de fato, se inserir nesta sociedade a partir da compreensão original de que se inserir na sociedade é ser capaz de ter governabilidade dentro dela, é capaz de atuar produzindo e reproduzindo a vida. A gente tem toda uma alteração na legislação, tem aí a Resolução 180, que traz uma nova formulação para a organização da educação de jovens e adultos. Eu optei para não tratar, nesse momento, a Resolução 180, porque eu acho que não é os aspectos burocrático administrativo que vai definir a nossa discussão sobre a educação de jovens e adultos. Também com isso não quer dizer que não seja importante a gente compreender como está proposto a regulamentação, até porque nós, enquanto sindicato que temos uma representação no Conselho Estadual da Educação, somos proponentes. Agora, apenas entendendo de que a legislação, a regulamentação, a gente tem muito tempo para discutir. O que nós precisamos nesse momento é discutir o caráter, de fato, filosófico, sociológico da educação de jovens e adultos. A maneira da gente organizar a escola, a maneira da gente assegurar o acesso, pelo menos, a gente tem bastante tempo e a gente vai ter que fazer no interior de cada escola. O companheiro Henrique, e agora concluindo, de fato, levanta uma questão muito importante sobre como é estratégico a educação de jovens e adultos em Mato Grosso. Só para que os colegas tenham uma ideia, se a gente tem 1.200.000, ou tinha em 1996, 1.200.000 habitantes com menos de 4 anos de escolaridade, com mais de 4 anos de idade, a gente tem apenas 300.000 habitantes, eu tinha 300.000 habitantes de 7 a 14 anos. Entenderam? A gente tem, o público que a gente tem de 7 a 14 anos é 1/4 daquilo que a gente tem de potencial, público potencial para a educação de jovens e adultos. Hoje, ou pelo menos no ano de 1999, porque o dado de 2000 eu ainda não consegui manipulá-lo, né, não consegui trabalhar com ele, a gente tinha 565.000 habitantes de Mato Grosso matriculados no ensino fundamental. E nós só tínhamos 300.000 habitantes de 7 a 14 anos. Significa que praticamente 1/3 daqueles que estão na sala de aula do ensino fundamental tem mais do que 14 anos. As propostas de aceleração, as propostas de escola ciclada com promoção automática, essas propostas todas devem zerar, entendeu? Tornar o público daqui uns 5 ou 6 anos, que vai estar no ensino fundamental, deve tornar ele equivalente ao que a gente tem da população de 7 a 14 anos. O que vai significar? Que daqui a 5, 6 anos, a gente vai ter no ensino fundamental em torno de 320, sendo otimista, 350.000 alunos nessa etapa do ensino. Isso trabalhando com a perspectiva de crescimento demográfico da população mato-grossense. O que não está indicado, parece no censo, parece que a gente teve uma estabilidade. Se a gente teve uma estabilidade, a gente vai ter em torno de 300.000 alunos. Até porque o impacto do controle da natalidade é possível de se perceber claramente quando você analisa os dados estatísticos. O que vai significar isso? Que cerca de 30%, 40% dos atuais trabalhadores da educação que estão no ensino fundamental, eles serão dispensáveis, porque se eles for somente oferecer o ensino fundamental de 7 a 14 anos. Porque se você tem 565.000 alunos aproximadamente, cai para 300.000, você não vai precisar do contingente de professores e funcionários que você tem hoje atuando nesta área de ensino. Há 2 maneiras da gente resolver isso. Uma é ampliando a oferta de ensino médio, porque, por outro lado, nós vamos ter um maior público demandando o ensino médio. A outra é a gente ampliando a oferta de educação de jovens e adultos, porque a gente tem uma demanda reprimida na oferta dessa modalidade de educação. De 1.200.000 habitantes com menos de 4 anos de escolaridade, nós tínhamos apenas 50.000 deles que estavam matriculados no ensino, na educação de jovens e adultos no estado de Mato Grosso.
Portanto, a gente tem um contingente praticamente 20 vezes maior, não é? Ou dá quase 60 vezes daqueles que estão matriculados. Então, a gente pode ampliar não só as oportunidades de trabalho, mas ampliar fundamentalmente o acesso à cidadania, o acesso ao conhecimento e o acesso à participação efetiva no processo político e social do Estado. Mas sem aquela concepção de que quem não foi à escola é incapaz. Entendeu? Essa concepção é preciso a gente ter clareza sobre ela, porque senão a gente vai condenar e pensar de que as transformações nesse país só vai ser possível quando todo mundo for doutor. Infelizmente, não é assim. Bom, a gente para por aqui e aguarda o debate com os companheiros e companheiras para aprofundar essa discussão. Boa tarde. Eu gostaria de colocar, Júlio, uns dados aqui extremamente interessantes numa população, na população do estado de Mato Grosso, com mais de 10 anos, pela última pesquisa realizada pelo INEP, nós teríamos hoje cerca de 600 mil pessoas, ou seja, 30%, mais de 30% da população do Mato Grosso, com mais de 10 anos de idade, que já demandariam programas de educação de jovens e adultos por falta de escolarização. E do contingente que tem de 4 a 7 anos e que precisaria de concluir o ensino fundamental e fazer o ensino médio, nós teríamos 734 mil pessoas, o que nesses dois grupos somados já daria hoje 1.334.000 pessoas como potenciais alunos de programas de educação de jovens e adultos. Na zona rural, os percentuais são muito maiores, mas a população que necessita, que demanda a educação de jovens e adultos, está concentrada essencialmente na zona urbana. E a gente não tem, desse 1.334.000, o percentual que está na escola é baixíssimo. Somados pelas últimas pesquisas, nós teríamos, neste ano de 2.046 mil pessoas estudando em alguma forma de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e no ensino médio. Então, um número muito pequeno para uma demanda enorme. A pesquisa que a gente está, inclusive, subsidiando os dados para a elaboração do programa de educação de jovens e adultos para o Mato Grosso, coloca que o Estado teria que fornecer a cada ano, atender 25 mil vagas a mais, para em 5 anos reduzir a 30% os índices de analfabetismo e tentar eliminar em 10 anos os índices de analfabetismo no Mato Grosso. Então, são dados que estimulam a gente a estar discutindo no interior da escola as formas de oferta de educação de jovens e adultos, porque, com certeza, é uma demanda enorme que a gente tem, tanto de atendimento dessa população, quanto de espaço de trabalho para nós. E aí, Júlio, eu queria que você fizesse uma diferenciação, uma conceituação, diferenciando o que é ensino supletivo e o que é educação de jovens e adultos, levando em consideração, principalmente, a função equalizadora e qualificadora da educação de jovens e adultos proposta pelas novas diretrizes. Boa tarde, companheiros. Eu quero fazer uma colocação, tem uma fala do Júlio que diz o seguinte: hoje o empresário pode se dar o luxo de escolher empregado de melhor formação pelo grande exército de reserva. Eu acho que essa colocação também, isso é uma das causas também, mas hoje é visto que, antigamente o funcionário ele trabalhava na linha de pensamento taylorista fordista, né, que era só cumprir uma sequência. Hoje as máquinas, a tecnologia, às vezes fazem praticamente todo o serviço e o funcionário fica lá apenas para vigiar as máquinas, né? Então, às vezes, ele chega a fazer um trabalho tão que sem relevância, que a máquina vai lá produzindo, então ele tem apenas o papel de fiscalizar, né? Então, isso aí, eu vejo que é necessário uma pessoa que tenha assim, uma formação, que tenha esclarecimento também, até para responder, para se sobressair diante de uma situação imprevista. Então, isso também acho que influencia na questão da melhor capacitação, vamos colocar assim, entre aspas, né? Isso é só uma colocação mesmo. Eu só gostaria de fazer uma provocação diante dos elementos que foram colocados pela mesa.
Provocação número 1, através de matérias publicitárias, tendo como veiculador o Jornal Nacional, a substituição do ensino médio e dos cursos superiores pelos cursos técnicos. A gente tem visto aí nas últimas 3 semanas a intensificação desse programa. O segundo elemento, a questão da supletivação e a manutenção do ensino, do ensino regular propriamente dito, como estratégia de redução de custos ou de investimento no ensino. Esses elementos a gente precisa ter claro. Terceiro elemento, o supletivo de massa e os nossos postos de trabalho. É uma preocupação. Nós sabemos que isso é uma conquista, que é um direito. Ao defendermos a suplência, estamos cobrando que o Estado pague a dívida social que ele tem para com a população. O supletivo de massa. Só que, por outro lado, a gente tem que, ao fazer a autocrítica, que parte dessa população que vai para o supletivo de massa, ou que vai para a escola de suplência, ou a futura educação jovens e adultos, também são produtos de um sistema educacional que não consegue formar nem com qualidade, nem com qualificação. Ela não consegue não consegue escolarizar e não consegue educar. Esses elementos aí, eu acredito que nessa discussão a gente traz aqui para fomentar o debate e a discussão. Eu acho que a questão das demandas sociais de educação, a coisa mais interessante é que ela tem ela reconhecida desde os documentos, ou dos planos de metas, ou das avaliações de prioridade, ou de demandas sociais, ou de déficits sociais, ou de dívidas sociais, é formulada pelos próprios governos. O governo de Mato Grosso, quando faz o seu plano de meta em 1995, explicita que 65% da população economicamente ativa de Mato Grosso, ela tinha menos de 4 anos de escolaridade. E entender de que a população economicamente ativa é aquela que está no mercado de trabalho, nesse processo produtivo de mercadoria que está colocado aí. Muitos que não faziam parte ou que não estavam na busca ou não estavam inseridos nesse mercado de trabalho também tinha menos de 4 anos de escolaridade. Então, os dados feitos pelo INEP não há contradição com aqueles pesquisados por nós no Sintep, dos dados do IBGE. Lá nos dados do IBGE, apontava a população com mais de 10 anos, em 1996, em torno de 1.200.000 habitantes com menos de 8 anos de escolaridade. E aí, os dados da Tânia reforçam essa, que foi pesquisado pelo INEP, que está tendo colocado no Programa de Educação de Jovens e Adultos, reforçam esses estudos que nós já tínhamos realizado. Agora, uma coisa interessante é de que o grande contingente deste público são mulheres. Eu digo isso pela pesquisa realizada por nós na Escola de Jovens e Adultos, na Escola de Suplência de Colíder. Num dado momento, a gente verificava, nós tínhamos professores que naquela condição anterior, chamado de excedente, agora tem um nome mais pomposo, são remanescentes. Nós tínhamos professores excedentes na Escola de Suplência de Colíder. E nós entendíamos o seguinte, a gente tinha um público, tinha a sala de aula e tinha o pessoal para poder garantir a educação. Então, era preciso a gente buscar as pessoas que demandavam uma educação naquele momento. E o momento que a gente tinha maior ociosidade na escola era no vespertino. Então, nós buscamos um público que pudéssemos atender no vespertino. Claro que não eram os trabalhadores que já estavam no noturno, porque esses não tinham condição de estudar à tarde. E nós descobrimos que, principalmente as mulheres com mais de 35 anos de idade, era a grande demanda que a gente tinha de educação de jovens e adultos no município de Colíder. E que elas não frequentariam jamais a escola de suplência à noite, porque tinham dificuldade de ordem familiar, de ordem mesmo de trabalho, para frequentar a escola à noite. E o período matutino era muito difícil, porque grande parte das tarefas domésticas se concentram no período matutino. Então, nós criamos a oferta, passamos a ter a oferta de educação de jovens e adultos lá em Colíder, principalmente para mulheres no período vespertino. Claro que não era exclusivamente para mulheres, mas o público que buscava a escola era justamente mulheres. E grande maioria mulheres com mais de 35 anos, que jamais teriam acesso
a uma discussão ou de uma sistematização dos seus conhecimentos se não fosse neste tipo de oportunidade. Chama atenção para isso, porque, de repente, a gente fica pensando de que só é possível ter educação de jovens e adultos no curso noturno, para aquele público que a gente tradicionalmente atende. A grande diferença entre educação de jovens e adultos e supletivo é de cunho político, antes de mais nada. A educação de jovens e adultos é aquela construção e formulação feita a partir dos movimentos populares que entendia de que esse processo não era um processo somente de garantir a escolarização, mas de que a escolarização era um espaço para que a gente pudesse estar refletindo concretamente a situação dessas pessoas no interior da sociedade que nós estamos. Por outro lado, a gente tinha a proposta oficial, que era da supletivação. O entendimento é de que as pessoas já tinham um conhecimento e que eles precisavam ser supletivados. Quer dizer, precisavam suprir algumas deficiências que eles tinham, mas já tinham um conhecimento. Claro que a educação do movimento popular também partia do princípio de que as pessoas tinham conhecimento. Mas não era só uma questão de supletivar. Não era acrescentar mais algum conhecimento, mas era de ressistematizar o conhecimento que estava colocado para estas pessoas. Então, essa é a grande diferença que a gente tem no ensino supletivo e na educação de jovens e adultos. O ensino supletivo, talvez você pudesse demandar, já que era só para complementar algum conhecimento, você não precisava de todo o tempo que era demandado pelo chamado ensino regular. Nós que atuamos na educação de jovens e adultos não gostamos de chamar outra escola de regular. Porque se a outra é irregular, a que nós trabalhamos seria irregular. Nós não achamos que ela seja irregular, muito pelo contrário. Nós gostamos de chamar a escola de infanto-juvenil, até por causa do grupo etário que predomina naquela escola que comumente queremos chamar de regular. E a escola de jovens e adultos, porque o público que frequenta ela tem essas características. Bom, quando a Tânia coloca a questão equalizadora e a questão qualificadora, nós temos que ver justamente um pouco do que está nessa discussão feita entre o que era a educação de jovens e adultos concebida nos movimentos populares e o que é a educação de jovens e adultos concebida a partir dos projetos ou dos programas oficiais. Naquela equalizadora, a perspectiva era somente de equalizar, que vem de você equiparar a situação de escolaridade dessas pessoas que tiveram, excluída do processo de escolarização na idade própria. Outro palavrão para quem atua na educação de jovens e adultos. Porque nós não entendemos que as mulheres de colíder com 52 anos, com 60 anos que estão naquela escola, estejam numa idade imprópria para aprender. Muito pelo contrário. Como que elas têm uma capacidade, não é nenhum estranhamento para nós que acreditamos nisso, mas elas são tão capazes, e às vezes mais capazes de aprender do que as noções que a gente tem, às vezes, nos tratados de pedagogia. Entendeu? Porque ela já tem um saber organizar, um saber acumulado, embora eles não estejam organizados e sistematizados do ponto de vista daquilo que a gente chama de saber científico. Entendeu? Do ponto de vista do saber senso comum, elas são capazes de dar grandes lições para a gente. E eu diria que, na minha experiência de educador, eu fui muito mais educando, fui muito aprendiz, muito mais do que educador nesse processo. Primeiro, aprender a me relacionar com um grupo que me via como um estranho, né? Eu também as achava estranho. Estabelecer a discussão, o diálogo, foi uma grande tarefa. Bom, então essa visão equalizadora é uma visão que tem como perspectiva meramente a escolarização. Para isso, gente, a aceleração, com 6 meses por cada etapa, é suficiente. Agora eu pergunto, por que tem que ser 6 meses? Não pode ser 3, não? Ou a gente pode fazer com 90 dias, como a gente tem visto anunciado em alguns folhetos distribuídos pela Praça da República e pela Praça Lencastre. Olha, se é só para equalizar e supletivar, se é só para dar o título e o certificado de escolarização, a gente poderia dizer, até justificar isso a partir dos processos de desenvolvimento cognitivo. Entendeu? É possível você fazer a alfabetização de alguém com 60 dias tranquilamente, até menos.
Entendeu? Agora, não é possível você fazer a ressistematização do conhecimento desta pessoa em 90 dias. Não é possível você resgatar a condição dela de sujeito. Não é possível você construir a questão da homicidade. Não é possível você se transformar em agente de transformação. Não é possível a gente construir e conceber uma postura política nesse período. Por isso, a grande diferença entre equalizar e qualificar. Agora, qualidade, ela tem sempre o mérito daquele que propõe a qualidade. E é possível de que, do ponto de vista da qualidade, eu e o Antônio Hermínio de Moraes tenhamos concepções totalmente diversas, contraditórias, antagônicas. Entendeu? É possível que eu e o Carlão Nascimento, do ponto de vista de concepção de qualidade da educação, felizmente, nós temos grandes contradições. Eu digo felizmente porque, se o contrário fosse verdadeiro, nós estaríamos perdidos. Entendeu? Então, essa questão de qualidade também precisa ser qualificada. Entendeu? Qual é a qualidade? Quando a gente discute hoje, e o Mato Grosso desenvolveu durante alguns meses, alguns anos, um projeto que era chamado de educação permanente. As escolas não eram escolas de supletivo, nem de educação de jovens e adultos, era núcleos de educação permanente, o SNEP, era de que a concepção que a gente tinha de educação de jovens e adultos como ação qualificadora, ela de que era uma atividade permanente, tendo em vista as transformações no mundo social, tendo em vista a transformação no mundo da tecnologia, tendo em vista a transformação no processo de produção. Então, a gente entendia de que aquela escola ela teria que ter a função de assegurar a escolaridade, mas com a qualidade política pensada pelos movimentos populares, mas, mais que isso, ela tinha que ser um agente permanente de reflexão e de garantia, não só para a gente agregar certificado para as pessoas, mas como um espaço de reflexão e de construção do conhecimento, tendo em vista as mudanças sociais, tecnológicas e do processo produtivo. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E, durante algum tempo, a gente teve uma escola que tinha essa perspectiva. Nós tínhamos na escola, no NEB de Colírio, nós tínhamos curso de inglês, nós tínhamos curso de francês, tínhamos curso de espanhol. Também tínhamos curso de cesteiro, de pessoas que faziam cesto. Nós tínhamos curso de quem fazia pintura em tecido. Tínhamos curso de quem fazia trabalho com argila. E quem eram os educadores? A própria artesã que fazia cesto, a própria artesã que trabalhava com argila, ou a artesã que trabalhava com pintura. E, naquele momento, a gente tinha, inclusive, essas pessoas não era trabalho voluntário. Elas não eram amiga do núcleo de educação permanente, não. Elas tinham um trabalho remunerado, porque elas eram incluídas como educadora dentro daquela escola. Porque a gente tinha uma concepção, naquele instante, de educação permanente, uma função da educação de jovens e adultos como qualificadora. Infelizmente, só foram 14 NEP no Estado, depois ampliaram para 47 NEP, e aí o projeto de educação permanente desapareceu e passamos a ter apenas a função equalizadora e uma escola de supletivação. Infelizmente, esse processo. Mas acho que, se nós já realizamos uma vez, isso está posto para a gente e nos desafia agora. Quando o companheiro de Barra do Garça, o Geraldo, fala da questão da exigência que as novas tecnologias têm de um trabalhador com maior tempo de escolaridade, com mais conhecimento, sem dúvida nenhuma. O grande problema é de que nós vivemos numa sociedade que, embora as novas tecnologias sejam uma tendência e que elas devem se impor no mercado de trabalho futuro e no processo produtivo futuro, nós vivemos num país que a gente poderia definir como Belíndia, né? Parte Bélgica e uma grande Índia, entendeu? Garantindo, inclusive, os tamanhos geográficos da Índia e da Bélgica. A tecnologia de ponta, o trabalho os processos produtivos com inclusão de novas tecnologias, ele ainda não é dominante no processo produtivo brasileiro, principalmente na sociedade mato-grossense. Se a gente for ver, a grande parte dos trabalhadores de Mato Grosso está na indústria madeireira, que é uma das mais retrógrada e da mais atrasada do ponto de vista de incluir novas tecnologias. Mesmo no trabalho urbano, o processo industrial brasileiro, e principalmente Mato Grosso, ainda não é
um processo industrial que esteja marcado definitivamente pelo uso das novas tecnologias. E tem, nas grandes discussões, Geraldo, feito hoje, considerando os aspectos da globalização, por incrível que pareça, nos últimos cinco anos, nós, em vez de crescermos os postos de trabalho para aqueles que exigiam formação de nível superior, e principalmente aqueles que exigiam técnico com formação de doutorado ou de mestrado, retraiu no Brasil. Em vez de aumentar os postos de trabalho, diminuiu. Principalmente tendo em vista ao processo de abertura do mercado para a produção, para a introdução da informática produzida, os seus aparelhos lá fora, entendeu? Quando a gente tinha reserva aqui de computadores, só computadores fabricados no Brasil, nós tínhamos um campo francamente em expansão. Na medida que a gente abriu que o computador pode ser fabricado em qualquer lugar do mundo, pode apenas ser montado aqui às vezes, você diminuiu os postos de trabalho nisso. Mas o principal fator foi a privatização das telecomunicações. Existia no Brasil cerca de 105 grandes empresas produtoras de componente para as telecomunicações há 3 anos atrás. Hoje elas estão reduzidas a 27. Vocês terem uma ideia do que significou a privatização das telecomunicações. Tirou o emprego de alta tecnologia daqui e criou ele lá fora. Hoje o celular que nós carregamos na cintura aqui, que é do Sintep, entendeu? Embora a gente esteja tão popular e até acessível, ele está gerando emprego, esse aqui está gerando emprego lá na Suécia. Entendeu? A caneta que está na mão, da coisa que não é um grande objeto de tecnologia, produzido lá na Itália. Então nós temos que ter claro isso. Esse processo que nós temos hoje de abertura, que foi promovida a partir do governo de Fernando Collor, entendeu? Do Fernandinho I, porque o Fernando II só deu continuidade, ele tem sido extremamente prejudicial para o que seria o trabalho com maior exigência de tecnologia. Aliás, a grande contradição que você tem hoje é de você ter um recupero, o da antena parabólica, não esqueça o primeiro nome dele, como é que é? Rubens Recupero, naquele da antena parabólica, é hoje, como representante do Brasil na Organização Mundial de Comércio, é um dos grandes defensores contrário, quer dizer, ao processo de abertura que teve industrial e comercial no Brasil. Porque ele diz que enquanto nós estamos exportando suco de laranja e soja, ou óleo de soja, óleos vegetais, nós estamos sendo obrigados a comprar tecnologia de ponta. Enquanto a gente precisa mandar um transatlântico inteirinho de suco de laranja para a Flórida, nós trazemos um pequeno container daquele de computador. Entendeu? Então, essa é uma troca extremamente injusta e que faz, inclusive, com que o mercado de trabalho brasileiro, para aqueles que têm uma maior formação, seja cada vez mais reduzido. Então, em pesquisas realizadas hoje, o campo onde a gente tem o maior crescimento de desemprego é justamente naqueles campos onde exige o trabalho de formação de nível superior. Principalmente no setor de metalurgia, entendeu? De componentes eletrônico e da química fina. Nesses campos aí está reduzindo os postos de trabalho no Brasil, a partir desse processo que a gente teve aí da abertura indiscriminada, irresponsável, entendeu? Feita pelos governos anteriores. Bom, quando a gente coloca a questão do ensino tecnológico, eu não vou entrar muito, aprofundar nessa questão, até porque a gente vai ter um painel amanhã que vai tratar mais da questão do ensino profissional. A educação tecnológica, que o Rodney trouxe aqui, a preocupação em função da formação do ensino universitário, digamos assim, nós vamos estar muito ligado à questão da formação, Rodney, do ensino profissional. Então, nós vamos deixar, sem querer compartimentar e dicotomizar, mas para a gente não tratar também precariamente disso, nós vamos deixar para tratar isso de forma mais aprofundada na discussão do ensino profissional. Tá certo? Então, não é que eu queira me omitir de discutir isso, e nem não queira fazer a discussão sobre isso. Agora, sem dúvida nenhuma, o processo de
do ensino tecnológico, ela está muito relacionado a uma espécie de uma farsa de criar uma força de trabalho no Brasil. Aliás, nós somos grandes especialistas nisso. Aquela historiadora da educação, a Otaísa Romanelli, num dos livros que ela trata da história da educação, ela faz uma leitura muito interessante do Brasil, da educação no Brasil na década de 70, principalmente a partir da Lei 5692. Quando a gente criava um ensino profissionalizante, para criar profissional, entendeu? Mas aquilo era principalmente uma tentativa de, estatisticamente, a gente demonstrar para os países desenvolvidos que era interessante investir no Brasil, trazer as suas fábricas, as suas plantas, porque nós tínhamos um excedente de mão de obra qualificada. Ora, e nós sabemos que aquela qualificação oferecida a partir do modelo da Lei 5692 não garantiu uma formação de um técnico ou de um trabalhador que estivesse efetivamente capacitado para se inserir no mercado de trabalho com qualidade. Nós estamos no mesmo liminar agora. O ensino tecnológico, a perspectiva do ensino tecnológico está no mesmo sentido. Entendeu? Nós fazemos uma formação meramente de força de trabalho, entendeu? Com uma preparação de fundamentos disso e daquilo outro, e damos um título dele de tecnólogo nisto ou naquilo outro. Entendeu? E aí, quando a gente apresenta as estatísticas e vai discutir lá fora a transferência de uma planta ou de uma fábrica para cá, não, porque lá no Brasil tem em cada... Eu morei numa cidade que só tinha curso de contabilidade. A gente dizia que cada pedra que a gente dava uma topada na rua tinha um diploma de contador. Então a gente diz que tem não sei quantos contadores, não sei quantos engenheiros, não sei quantos técnico em metalurgia, não sei quantos técnicos em eletrônica, não sei quantos técnicos nisso, naquilo outro. E o bobo vem para cá pensando que vai chegar aqui e encontrar uma mão de obra extremamente preparada. E aí a gente tem uma situação de um trabalhador precarizado, que compromete, inclusive, a inserção desse trabalhador no mercado de trabalho. A relação entre ensino regular e ensino supletivo. Nós que trabalhamos na educação de jovens e adultos, a gente tem um grande sonho, entendeu? O sonho de que um dia a educação infanto-juvenil não deixará para trás nenhum brasileiro que vão se incluir nas estatísticas e nas demandas de educação de jovens e adultos. A gente sonha um dia não ter mais demanda social de educação de jovens e adultos. E a gente sabe, para que não tenha mais nenhuma demanda social de educação de jovens e adultos, a gente tem que intervir no processo da educação infanto-juvenil. Porque é lá que a gente gera a principal demanda de educação de jovens e adultos, seja pelas condições socioeconômicas da população, seja pela necessidade de que meninos e meninas têm que deixar a escola para poder ir contribuir no mercado de trabalho, ir para o mercado de trabalho para contribuir com a renda familiar e garantir a sobrevivência daquele grupo familiar, seja porque a escola não foi... do ponto de vista da sua organização didático-pedagógica, atraente para garantir o aprendizado, o sucesso, a inclusão e a permanência dessas crianças e adolescentes que passam pela escola infanto-juvenil, seja pela possibilidade de acesso em todos os locais de moradia, seja no campo ou seja na cidade. No entanto, quando a gente observa as políticas educacionais de educação infanto-juvenil, a gente sabe que o sonho da gente está muito distante de se tornar utopia. Ele vai ainda continuar sendo uma fantasia. Entendeu? Então é preciso a gente pensar isso com uma certa qualidade. Agora, é preciso a gente compreender de que jovens e adultos têm processos e tempos de aprendizagem diferentes dos processos e tempos de aprendizagem do infanto-juvenil. É preciso a gente conceber de que jovens e adultos eles já têm um processo de maturidade e de desenvolvimento cognitivo que permite que o processo didático-pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem com ele, tenha dinâmica que possibilite a realização de uma escolarização com qualidade em tempos diferentes daquele realizado com o infanto-juvenil, porque além de você construir a construção do conhecimento, trabalhar a construção do conhecimento,
você tem que trabalhar também o processo de desenvolvimento psicossocial. Entendeu? Essas são diferenças fundamentais. Por isso que os métodos, os livros didáticos, as concepções educacionais infantil e juvenil não servem para a educação de jovens e adultos. Se a gente levar para a escola de jovens e adultos as concepções que a gente tem da escola infantil e juvenil, nós espantamos a moçada, entendeu? Os gorilas da educação de jovens e adultos. Entendeu? Os guris tudo que estão lá, que a maior parte deles já tem mais de 20, 30, 40, 50 anos. Porque eles não respeitam a coisa. Já pensou que você chegar com a cartilha do Caminho Suave numa escola de jovens e adultos para poder trabalhar a alfabetização? Vocês dão risada, mas isso ocorre, cotidianamente na escola que a gente quer fazer de jovens e adultos. Você já pensou que a gente chegar na turma que estaria no estágio equivalente à quarta série, com os textos que a gente tem do livro de quarta série, lá para os adultos de 30, 40 anos, vocês podem achar estranho, mas isso ocorre cotidianamente. Entendeu? Aí a gente leva o livro de matemática da quinta, entendeu? Leva a mesma sequência de concentricidade didática que a gente tem da organização dos conteúdos lá da Escola Infantil e Juvenil para a educação de jovens e adultos. Agora, por permitir um menor tempo de aprendizagem, digamos assim, considerando o processo comparativo com o infantil e juvenil por causa da questão cognitiva, ela não pode ser um processo de precarização da oferta. Entendeu? Agora, o que a gente faria, viu, Rodney, para poder garantir a qualidade, independente do pensamento de custo na educação de jovens e adultos? É a gente levantar quais são as necessidades básicas de aprendizagem dos nossos jovens e dos nossos adultos. Levantar as necessidades básicas de aprendizagem significa a gente levantar quais são as necessidades colocadas no contexto da sociedade, do cotidiano, do trabalho, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, das N relações que são travadas por esses jovens e adultos, ver o que é essencial para ele aprender. E quando eu estou falando aqui, necessidades básicas, que vai dar base para que ele possa continuar construindo e qualificando o seu saber. E estou falando em essencial, não estou falando em mínima. Porque a gente tem trabalhado, às vezes, o conceito de... a gente tem trabalhado, às vezes, o conceito de necessidades básicas e essenciais de aprendizagem como conteúdo mínimo. Aí a gente acha que não. Essas pessoas nunca vão trabalhar num banco, então, para que eu vou trabalhar com eles porcentagem, juros, essas coisas? Essas pessoas nunca vão ter que fazer um cálculo mais aprofundado. Por que eu vou trabalhar a equação de segundo grau, trigonometria? Basta a gente dar as 4 operações. O resto é apenas luxo. Não é essa a concepção que a gente tem que ter também daquilo que seria a educação de jovens e adultos, que às vezes é desenvolvida em alguns programas a partir da redução do tempo. Bom, o exame de massa, ele é consequência justamente de que nas relações cotidianas dessas pessoas, elas produziram conhecimento, acumularam conhecimento. Então, acho que o exame de massa é um reconhecimento até de que no processo de trabalho, nas relações sociais cotidianas, essas pessoas alcançaram e construíram o conhecimento. Entendeu? Agora, sem dúvida nenhuma, nós não podemos entender de que a solução para a grande contingente que a gente tem de pessoas que foram apartadas da oportunidade de escolarização será resolvido pela ampliar a oferta de exame de massa. Entendeu? Não é por aí que a gente vai resolver isso, que em muitos casos tem sido a ótica. Agora, também nós não podemos desconhecer de que alguns segmentos sociais têm produzido a preparação e não têm a condição, e nós não queremos que eles tenham a condição de serem certificadores, entendeu, dessa escolarização. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão, o meu irmão dos homens do primeiro casamento do meu pai, ele é militar. Meu irmão é sargento, tem uma pessoa que fez carreira mesmo profissional dentro do Exército, tem um monte de cursos
de aperfeiçoamento, de qualificação. Eu digo sempre para ele, prepararam você muito bem para matar, mas não prepararam você ainda para ser cidadão. A gente tem sempre algumas discussões nesse sentido. Meu irmão não tem o primeiro grau completo, mas se pegar do ponto de vista da ciência militar, ele é quem tem uma formação de que já não é possível mais ele ampliar o curso de formação dele. E ele não tem a formação escolar nem de terminar a 8ª série. Para ele continuar na carreira militar, ele tem que concluir o 2º grau dentro de 2 anos. Mas como um sargento que serve no batalhão de forças especiais e que está se deslocando constantemente para um ponto ou outro do Brasil, ele não tem condição de frequentar uma escola. Então, ele passa por um processo de formação a partir daqueles instrumentos de educação à distância, tipo aqueles material produzido pela Fundação Roberto Marinho, e ele terá que passar por um exame de proficiência, que é o chamado exame de massa, popularmente falando. Então, há esse caso, como há de sindicato. Vou citar o exemplo do que é desenvolvido pela CUT hoje na região do Distrito Federal. A CUT tem 3 turmas de 40 alunos que estão fazendo o ensino fundamental. A CUT não pode certificar, a Escola Centro-Oeste não pode certificar esses alunos. Ele terá que passar por um processo de certificação do Estado. Agora, por que a gente quer que esse processo seja assim? Porque senão a escola... Tem uma escola aqui que está oferecendo a conclusão do ensino fundamental em 3 meses. Vai ser ela própria que vai fazer o exame de massa, coisa que está acontecendo em alguns estados. Em Mato Grosso, nós conseguimos, no Conselho, barrar isso. Entendeu? Que é os quiosques da esquina fazendo a preparação para o exame de massa. Aí, quando a gente coloca, do ponto de vista do que isso representa para o mercado de trabalho, eu vou dizer para vocês o seguinte: tem gente o suficiente fora da escola para garantir posto de trabalho para todos nós. Entendeu? Agora, precisa ter todos nós procurando construir políticas públicas educacionais para incluir essas pessoas na sala de aula. Isso significa a gente discutir a polarização, entendeu? Precisa a gente discutir o redimensionamento, precisa a gente discutir o reordenamento e ver qual é a polarização que nos interessa, qual é as dimensões que nos interessam e quais são as ordens que nos interessam. Mais que isso, que interessa ao conjunto dessa sociedade do ponto de vista de ter educação. Isso vai dar para nós a tarefa de pensar corporativamente, mas agir socialmente. E para a gente pensar corporativamente, nós vamos ter claro que a gente tem o umbigo. Daqui a pouco alguém vai falar, não, é umbigo. Para nordestino só tem umbigo. Umbigo quem tem é os outros. Entendeu? Para nós que temos, nós vamos ter que pensar para além do umbigo. Entendeu? Mas temos que perceber que temos um umbigo. Mas que além do umbigo, nós temos perna, braço, outros partes, outros componentes desse corpo. Então, nós temos que ter clareza de que nós queremos posto de trabalho, mas nós temos que ter uma formulação de organização da sociedade para cobrar as políticas educacionais. E a gente não vai fazer isso se ficar somente coçando o umbigo. Entendeu? Como muitas vezes a gente vê nesse sentido. A discussão, nós temos que, sim, ter claro a corporação, mas temos que ser capazes de extrapolar o corporativo do ponto de vista de assegurar, inclusive, os nossos interesses, que são corporativo. Esse é o grande desafio colocado para os trabalhadores do movimento sindical da educação nesse momento. Agora, o que nós temos que pensar é a educação de jovens e adultos dentro da política educacional. Ela não é outra política educacional. Ela é componente da política educacional. Ela não é o primo pobre, nem pode ser a prima pobre da educação, da política educacional. Para isso, nós vamos ter que rediscutir a questão do financiamento da educação. Sem dúvida nenhuma, significa a gente ver a educação para além do Fundef. O Fundef é interessante, garante alguma coisa, nós temos que nos preocupar com ele? Claro que temos que nos preocupar com ele. Nós não vamos abdicar do Fundef, entendeu? Mas nós temos que ser capazes de pensar para além do Fundef. Mas como a gente tem que pensar a política de educação de jovens e adultos, nós também temos que pensar a política de educação infantil. Entendeu? Está comprovado, por exemplo, de crianças que tiveram acesso à creche, com uma postura educacional na creche, que tiveram acesso à pré-escola,
não se tornarão demanda de educação de jovens e adultos no futuro. Então, resolver a questão educacional da população brasileira não dá para ser pensada apenas isolando as demandas e os componentes que estão colocados aí, mas pensando articuladamente as questões. Tudo bem. Omar, Barra do Garças. Logo em seguida, Helena, Cuiabá. Ainda estamos recebendo as inscrições. Maria Antônia. Ainda com relação à educação de jovens e adultos, a gente vê que ao longo dos anos vão mudando aí as denominações. A diferença é mínima, confusa, talvez nem sei se existe, porque é uma clientela muito ampla, né? Então a gente vê educação de jovens e adultos, suplência, aceleração. Na década de 60 nós tínhamos uma tal de madureza, acho que era a mesma coisa. Mobral e por aí. Essa modalidade de educação ela é detentora de uma grande taxa de evasão. Eu desenvolvi uma monografia com esse tema na região de Barra do Garças, então foi constatado que acima de 60% a evasão até a 7ª série e no segundo grau até segundo ano. Os anos terminais, curiosamente, têm assim, um aproveitamento maior. Mas o fato é que essa evasão é atribuída à baixa qualidade da escola pública. Nós já recebemos recado do secretário de Educação que nós tínhamos que ser mais criativos, atrativos, uma série de coisas, ativos, né, para poder prender essas pessoas na sala de aula. Do contrário, nós perderíamos os nossos postos de trabalho, né? Mas, pesquisando, né, indo atrás dos motivos dessa evasão, a gente encontrou N motivos, né? Pessoas sem moradia, sem trabalho, sem saúde, sem previdência nenhuma. Não só a previdência e saúde, mas a previdência mínima no que diz respeito ao planejamento familiar, até pessoas solteiras com relação à gravidez ou paternidade sem o laço devido, né? sem a devida previdência. E isso não é trabalhado. E sempre que a gente arrocha, questiona, o governo, tal como ele faz nos ciclos, né? Ele faz um pacote de trabalhos e nos dá para elaborar a solução. No momento em que a gente fatalmente encontra a solução e aponta para ele, a coisa é engavetada novamente, né? E isso me parece uma tarefa árdua, semelhante àquela de um mito grego. Me parece que o cara rola a pedra morro acima, né? Eternamente. Bem, eu acho que esse tema que o Júlio César abordou é importantíssimo. Inclusive, eu acho que nós temos que fazer... Eu presto aqui uma singela homenagem ao Júlio, porque ele é a presença viva de que a educação de jovens e adultos resgata, de fato, a cidadania. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público não tem o seu curso superior ainda. Mas não é por isso que ele não conceba a sua competência, não exerça a sua cidadania. Isso é um motivo muito grande de alegria para todos nós. E isso faz com que a gente resgate, de fato, não só aqueles que têm nível de escolaridade superior, de fato, conseguem vencer na vida ou se colocar como cidadão. Bem, e aí esses números que estão colocados aqui em Mato Grosso, a gente pode fazer uma reflexão conosco mesmo. Quem de nós aqui não tem na sua família uma pessoa que só tem a 4ª série, ou que só tem o ensino fundamental completo, ou que só tenha o ensino médio? Quero que alguém aqui aponte se você não tem na sua família, ou irmão, ou pai, ou um parente. Acho que todos nós temos na nossa família. Então, a demanda, gente, é grande demais para que a gente possa trabalhar neste universo. E aí eu acho que, viu, Júlio, uma das questões que estão colocadas para nós é a questão da autoestima para a educação de jovens e adultos. Se nós temos aí um grande número de pessoas aí, não é na idade imprópria,
mas que neste momento da sua vida, por N fatores, não conseguiram ter acesso à escola, mas numa sociedade em que a gente se coloca aí, que a educação ela está voltada para o mercado de trabalho, que a gente tem que ter o ensino médio, temos que ter o curso superior para que a gente possa se inserir no mercado de trabalho. Olha, gente, para as pessoas que têm aí uma idade, e aí não é imprópria, mas que nós temos aí uma situação onde você não é inserido no mercado de trabalho, essa autoestima, ela fica numa situação constrangedora. Para que eu vou estudar? Qual que é a valorização que eu tenho? Então, uma das questões que está colocada para a educação de jovens e de adultos é a autoestima. E como é que a sociedade vê a gente? Vê as pessoas que não têm nível superior, que não têm nível ensino médio. Como é que a gente trata essa questão do grau de escolaridade? Para mim, a questão do ensino de jovens e adultos é para a gente se inserir na sociedade como seres humanos, como seres sociáveis, que a gente vai se construindo e a gente vai crescendo nas nossas relações. E, infelizmente, a sociedade está colocada aí. Nós temos que estar inseridos no mercado de trabalho. Do contrário, nós todos estamos excluídos do processo. E qual que é o desafio para nós, os trabalhadores da educação? Como cidadãos, e que a gente tem que abraçar essa questão, essa situação da sociedade. E aqui, além da gente sermos educadores, e aí a gente se colocar como cidadãos, independente, a gente está inserido na educação, da gente se voltar para essa causa. E aí eu faço uma reflexão. Não só na nossa casa, nós temos aí pessoas que não têm o ensino fundamental completo, não têm o ensino superior. Nós mesmos, no nosso sindicato, só para ter um exemplo, o nosso vigia, ele é analfabeto. Essa situação, eu faço uma reflexão do grau de insensibilidade de todos nós, da sociedade como um todo. Todos nós, porque nós estamos inseridos nessa sociedade. Partindo deste exemplo, o nosso vigia é analfabeto. Se você pedir uma informação pelo telefone, no período noturno, ele não vai passar o número do telefone. Ele não vai conseguir ler a lista telefônica, a nossa agenda. Esta é a situação onde nós estamos inseridos e o grau de responsabilidade que nós temos na nossa sociedade. Obrigada, Helena. Sérgio, Barra do Garças. Boa tarde. Júlio, sem dúvida, foi muito certeira a minha vinda até aqui, porque desde que eu estou em Mato Grosso, eu sempre estou me envolvendo com a educação de jovens e adultos. Antes, núcleo, de estudo supletivo, depois centro, tal. E hoje eu trabalho numa escola de educação de jovens e adultos em Aragarças, no estado de Goiás. E, sem dúvida, que estou tendo um grande proveito da sua fala. Eu gostaria que você retomasse aquele ponto onde você colocou que, quando você fala mais ou menos de educação flexível, da questão ali de uma formação do aluno em 3 meses. Quando você disse que, eu creio que o sindicato, o Sintep, conseguiu barrar junto ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso a não aprovação dessa modalidade, dos quiosques da esquina, conforme você colocou. Eu gostaria que você retomasse esse ponto, uma vez que no artigo 37 da LDB deixa essa abertura para o ensino flexível. E o que tem que se amarrar aí, no meu ponto de vista, são metodologias adequadas a esse funcionamento. Então, eu só queria que você retomasse esse ponto, que eu me distraí um pouquinho no momento, e você falou pouco também em relação a isso. Bom, entre os nomes, não pode esquecer do projeto Minerva. Quem não ouviu, na década de 60, pelo rádio, o projeto Minerva. Então, diversas são as experiências, Projeto Minerva, ali pelo rádio, vocês lembram? A gente ouvia pelo rádio, pelo menos na época do rádio. São os grandes percursores, e o Madureira, da educação à distância, no Brasil. E, inclusive, isso mostra, quando eu vejo
as experiências, tanto desse projeto, quando a gente resgata um pouco, mostram o interesse da sociedade, por aqueles que não tiveram acesso à escola, por assegurar o reconhecimento daquilo que eles produziram de saber. Porque só puderam ter esse reconhecido institucionalmente a partir da formulação do chamado exame de massa, dos exames supletivos. Mas demonstra isso aí uma determinação e uma vontade muito grande de que fossem inseridos nessa sociedade e reconhecidos como sujeito nessa sociedade. Agora, um aspecto levantado pelo companheiro sobre a questão da evasão, eu diria que nós teríamos que analisar sobre 2 pontos de vista. Quando você faz um recorte mais amplo do público que frequenta a educação de jovens e adultos, ou as escolas de jovens e adultos, a gente tem uma coisa que eu poderia chamar de rotatividade. Não é querer mascarar a evasão, entendeu? Mas nós temos, às vezes, a pessoa de que ela frequenta um tempo a escola, não dá conta de permanecer, tendo em vista aspectos relacionados às suas condições socioeconômicas, e ela deixa a escola, mas na primeira oportunidade que tem, ela retorna. Entendeu? Então, o tempo da educação de jovens e adultos também tem essa característica, que eu acho que é importante a gente levantar. Então, nós poderíamos pegar o seguinte: nós temos a evasão que é determinada pelos aspectos socioeconômicos, principalmente nesses locais onde as oportunidades de empregos, entendeu, nem sempre permite que a pessoa possa ter a frequência na escola. E para alguns segmentos isso é muito difícil. Em cidade como Colíder, por exemplo, nós não temos uma grande evasão, não é nesse índice de 60%. Até porque as atividades de emprego possibilitam, né, pelo funcionamento ali de quem está no mercado de trabalho, no espaço urbano, facilita a permanência da pessoa e a continuidade do estudo. Talvez o que para nós provocaria lá em Colíder a maior evasão, pelas pesquisas que nós fizemos, é justamente os aspectos político-pedagógicos da organização do currículo da escola. Nos momentos que nós não conseguimos organizar uma proposta que fosse atraente, e a escola, no seu funcionamento, na sua dinâmica cotidiana, não era prazerosa, a gente tem uma evasão maior. Entendeu? Então, isso é relacionado também com a questão do projeto político-pedagógico. Com o público, principalmente, que a gente tinha, que era do interior do município, da zona rural, quando a gente teve um projeto de que fazia um período intensivo de 3 dias por semana, entendeu? Nós tínhamos dificuldade, às vezes, quando não preparávamos esse período, considerando as necessidades e os interesses desse público. Então, a gente tinha, sim, esse processo de evasão. Mas eu diria o seguinte: a evasão ela é dada por esses aspectos socioeconômicos, pelas questões do projeto político-pedagógico, principalmente quando você lança a mão de um projeto político-pedagógico, tomando como modelo aquilo que é a educação infanto-juvenil, entendeu? A organização curricular, o material didático, a dinâmica da educação infanto-juvenil, ou quando o conteúdo, o processo que você tem na universidade não leva em consideração os saberes e os conhecimentos que já estão incorporados, já estão construídos pelas pessoas que estão na escola, estão frequentando a escola naquele momento. Quando eu falei aqui, companheiro, do tempo necessário para a gente garantir a alfabetização, que é possível você e a gente construir a alfabetização, principalmente quando você trabalha com adultos, a partir da palavra geradora. Essa palavra geradora está dentro do universo significativo do alfabetizando. É possível a gente construir uma alfabetização, que é essa possibilidade de codificação e decodificação da escrita em 60 a 90 dias. Agora, como eu disse, não é possível a gente trabalhar com esta pessoa e fazer a sua inserção do ponto de vista da sistematização do seu conhecimento e da construção da relevância política desta pessoa no universo desta sociedade nesse tempo.
é possível a gente estabelecer as bases iniciais para esse processo. É claro que a gente tem uma grande polêmica hoje na educação. Havia quem achava, e há ainda, né? Há quem acha, de que o fato de que a gente ter cada série ser feita em 6 meses no ensino fundamental e no ensino médio, o grande questão atraente para a educação de jovens e adultos, o grande componente motivador de que as pessoas estivessem na educação de jovens e adultos. Claro que quando a gente analisa isso do ponto de vista de um processo meramente de escolarização, quando a gente pensa isso do ponto de vista de que os anos de escolaridade permite também um maior aprofundamento e uma maior reflexão sobre e de construção do conhecimento sobre a própria sociedade, sobre a própria atuação dessa pessoa na sociedade, quanto mais tempo nós disponibilizarmos para essa pessoa, maior é a possibilidade que ela tem de conceber o mundo e, mais do que conceber, propor uma nova sociedade. Então, a grande discussão que a gente tem dos tempos escolares na educação de jovens e adultos passa por isso. Na resolução 180, a proposta é de que a gente tenha, para o ensino fundamental, 6 anos. Entendeu? O tempo para o desenvolvimento. Aliás, a educação de jovens e adultos seria em 6 anos. Mas isso não impede de que as pessoas possam, considerando o seu próprio processo de construção do conhecimento, a sua própria saber acumulado, e o saber acumulado sistematizado, ele realizar isso em menos tempo. Porque ele pode ter uma progressão considerando aquilo que está proposto na resolução 150. Quer dizer, necessariamente, aquilo que dizia hoje de manhã o Passos, os insights, ou as construções do conhecimento, não fecha com o ano civil. Na educação de jovens e adultos, às vezes não fecha, inclusive, ou fecha antes, muito antes, até porque eles já tinham conhecimento, muito antes da conclusão do que nós chamamos de ano letivo. Então, é possível você ter essa progressão. Agora, é preciso a gente ter mecanismos que garanta essa progressão no processo de afirmação do conhecimento e da autoestima, e não num processo apenas de a gente acelerar e dar estabelecer a sua saída desse processo de reflexão sem que ele possa ter todas as oportunidades de acumular o conhecimento possível e necessário. Então, por isso que eu digo, para a gente pensar a educação de jovens e adultos, é impossível a gente pensar os componentes de qualidade sem antes pensar quais são as necessidades básicas e essenciais de aprendizagem. Obrigado, Rodney. É importante, como tem às vezes diferença, Rodney. Lá em Colíder, a escola de suplência aproveita da própria nova legislação para discutir a questão da oferta à distância, entendeu? E com isso possibilitar de que o público que está na zona rural do município possa ter acesso à escola de suplência. Então já começa a discutir a sua formulação de educação à distância, mas não a distância apartada, até para garantir novos postos de trabalho e garantir principalmente o acesso daqueles que estão fora da escola hoje, entendeu? E que não teriam condição de ter uma frequência dentro daquilo que era a preocupação que a Maria Antônia colocava. Ou o semipresencial, que é outra discussão que está sendo feita na escola de suplência de Colíder. Mas por que isso? Porque a gente já tinha uma experiência nesse sentido. E era um dos antigos NEP, que passou por aquela perspectiva de educação permanente. Mas, sem dúvida nenhuma, para alguns pensam de que o fato de ter alterado os tempos tenha impedido a possibilidade do avanço, da progressão nos estudos. Por quê? Porque leram a 180 e nunca leram a 150. Porque achava de que o fato de que a 150 falava em diretrizes para a educação básica não incluía a educação de jovens e adultos. Então, eu recomendo a quem leu a 180, leia também a 150, porque é lá que fala nas progressões ou na possibilidade de avançar no processo educacional. Claro que essas condições são dadas pela dinâmica do processo de ensino-aprendizagem e da construção do conhecimento. O Estado tem alguma proposta de preparação desses professores para o trabalho de jovens e adultos? Pois os mesmos com esses alunos, trabalham com esses alunos da mesma forma que trabalham o regular.
como eu disse, eu acho também a educação de jovens e adultos regular. E, então, embora ela tenha dinâmica própria, ela é tão regular quanto qualquer outro. Veja só, na discussão do programa, que está sendo formulado pela Secretaria de Educação, com a participação do Conselho Estadual de Educação, e, por sinal, os membros do Conselho Estadual de Educação que estão lá são representantes da CUT, que são dirigentes do Sintep. A gente tem, nessa proposta de programa de política de educação de jovens e adultos, também a proposta de formação de trabalhadores de educação nessa modalidade. Mas essa também é uma reivindicação antiga, porque a própria universidade, ou a própria escola normal, ou o curso de magistério, quando capacitava professor, desconsiderava de que esse professor pudesse trabalhar com a educação de jovens e adultos. Então, essa não é uma deficiência só do Estado, é de toda a ação de formação de trabalhadores de educação. Ora, mas para que você ia formar um profissional para uma modalidade de educação que não existia na prática do ponto de vista da perspectiva de oferta dela? Se ela existia no campo dos movimentos populares. Vocês entenderam qual é a contradição que está colocada aí? Se não é uma determinação política do Estado de oferecer, por que nós vamos capacitar profissional? Entendeu? O que a gente quer é extinguir essa educação. E muitos educadores de jovens e adultos, aqueles que atuam na educação de jovens e adultos, foram, às vezes, alunos da escola de jovens e adultos. Eu tenho esse privilégio. Eu não sou um educador que recebia formação para ser educador de jovens e adultos. Eu sou um adulto que recebia educação de jovens e adultos e que me tornei educador de jovens e adultos na formação profissional que eu recebi na escola de jovens e adultos. Então, eu sou o próprio, entendeu? Então, não foi um processo de formação. Então, porque eu fui aluno da escola de suplência de Colíder e foi lá que eu fiz o meu curso Logos, que não era nada mais, nada menos do que um curso de jovens e adultos. Depois fui professor com outros colegas que eram professores leigos no município, entendeu? Então, nós construímos junto a nossa capacitação. Eu coordenava os estudos deles, e eles me ensinavam um monte de prática interessante das salas multisseriadas que eu não tinha, entendeu? E depois me tornei professor, fiz o concurso e lotei na escola de jovens e adultos lá de Colíder. Então, tem essa questão. O companheiro Sérgio coloca aqui ainda sobre a questão do currículo flexível, que está no artigo 37. Essa questão do currículo hoje está justamente sistematizada de forma a ser operacionalizada, tanto na resolução do Conselho Nacional de Educação de Diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos, que é a resolução 011/2000, não é isso? E a resolução 180/2000 do Conselho Estadual de Educação. O que eu penso sobre o currículo flexível? Eu acho que na questão de educação de jovens e adultos, o currículo é dado pelas necessidades básicas de aprendizagem. Entendeu? Agora, se ele tem essa flexibilidade apontada para as necessidades básicas de aprendizagem, eu continuo concebendo de que as diversas áreas do conhecimento que a gente foi sistematizando e acumulando ao longo da história, elas são necessárias e essenciais para estar na discussão disso que é as necessidades básicas de aprendizagem. Quais são essas áreas? O conhecimento da língua e da linguagem, principalmente, porque da língua a gente fica muito preso, às vezes, dos aspectos apenas de regulamentação da língua. Eu prefiro a discussão sobre linguagem, do conhecimento matemático e tecnológico, científico-tecnológico, do conhecimento das ciências sociais, aí inclui história, geografia, religião e outras questões, entendeu? Todos eles, para mim, eles são componentes essenciais para a gente estabelecer as nossas necessidades básicas de aprendizagem. E ele vai estar sendo definido a partir desse processo mesmo de diálogo entre os próprios educando, no caso da educação de jovens e adultos. Definido considerando o seu cotidiano. Bom, todo conhecimento teórico nasce da sabedoria popular, ou toda teoria nasce do conhecimento empírico. O que eu acho disso? Eu acho ótimo. Sem nenhuma desconsideração. Por que eu acho ótimo?
Agora, não significa que, ao achar interessante esse processo, a gente coloque em contraposição o conhecimento empírico, a sabedoria popular, ao conhecimento científico ou sistematizado. Porque senão nós vamos criar alguma hierarquização. Entendeu? Ou o conhecimento popular e empírico sobrepondo ao conhecimento científico, ou o conhecimento científico se sobrepondo ao conhecimento popular. E não é, para mim, esta relação de dicotomia, mas numa relação dialética, onde eles convivem, porque aquele que tem conhecimento científico sistematizado também ainda carrega os seus posturas de senso comum, as suas superstições, os seus valores que marca mais o que chamariam de conhecimento empírico e conhecimento popular. Da mesma forma de que quem tem conhecimento predominantemente empírico e popular também carrega traços ou subsídios do conhecimento científico. Então não vejo que a gente tem que colocar nessa grande contraposição entre conhecimento popular ou senso comum, como querem chamar, versus o conhecimento científico. Entendeu? Porque eu penso de que a cientificidade se dá na postura do sujeito diante do objeto. E a dona de casa, quando fica diante do fogão com aquele arroz novo que no dia passado ela usou a mesma água, ficou no mesmo tempo no fogo, o mesmo óleo, ele ficou lá preguento, é tão científico como do cara que está lá no laboratório. A atitude é científica, porque ela é de estudo, é de reflexão. Compreendeu? E ela vai ressistematizar a sua concepção. Como eu disse, eu sou machista, é a dona de casa, porque normalmente os donos de casa, nessas alturas do campeonato, estão assistindo a televisão ou chega lá reclamando do arroz pregado que está naquele dia do almoço ali. Bom, companheiros e companheiras, acho que esse foi um momento extremamente importante. Como eu disse, é uma das coisas que prazerosa para mim como educador é ter tido a experiência e a oportunidade de formular o meu conhecimento como educador como um produto da Escola de Jovens e Adultos. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha que construir e sistematizar meu conhecimento, eu tinha que refletir do ponto de vista de como esse conhecimento estava organizado na sociedade e qual era a implicação que eu tinha de conhecer e a responsabilidade que eu passava a ter como alguém que passava a conceber alguma coisa. E, sem dúvida nenhuma, as educadoras e os educadores da Escola de Jovens e Adultos criaram e problematizaram a minha experiência de aprendizagem do ponto de vista que permitisse que também eu refletisse e organizasse a minha experiência como ser no mundo e que passasse a me conceber no mundo considerando a luta de classe, considerando um processo de inclusão e exclusão, de dominação e também de superação da dominação. E eu fico muito feliz de poder vivenciar toda a história que eu vivenciei depois de ter estudado na escola de suplência, principalmente no Núcleo de Educação Permanente de Colíder, porque ela permitiu de que eu estivesse hoje aqui na condição que estou, na condição de poder refletir, de acumular mais conhecimento e querer convictamente, comprometidamente, superar essa realidade que está colocada para a educação e para a gente enquanto sociedade. Eu, embora as duas companheiras não estejam aqui, mas a companheira Maria Ivonete, professora hoje na Unemate, é muito importante para esse meu saber, e a companheira Tereza Mangolin, com quem eu partilho a direção do sindicato hoje. Seminário Estadual sobre Reorganização Curricular.